Olá, meu nome é Maria Clara e eu vou dar a introdução à termoquímica. Bom, o que é a termoquímica? A termoquímica é um ramo da físico-química que estuda as reações químicas e os processos físicos que envolvem trocas de calor. Essas reações e processos são extremamente importantes para a vida na Terra e também fazem parte do nosso cotidiano. Na termoquímica, os processos e reações que ocorrem com a liberação de calor e, consequentemente, aumento da temperatura das vizinhanças são chamados de exotérmicos. O prefixo exo significa para fora. Por outro lado, os processos que ocorrem com a absorção de calor e diminuição da temperatura das vizinhanças são chamados de endotérmicos. O prefixo endo significa para dentro. Reação endotérmica e exotérmica. Na reação endotérmica, nós temos uma absorção ou consumação de calor, por isso que o ΔH é positivo, pois o calor entra na reação, como por exemplo, o nitrogênio reagindo com o oxigênio, dando 2 mols de óxido nítrico. ΔH igual a mais 43 quilocalorias. Nós temos uma reação endotérmica aí. E quando a gente fala em consumação ou absorção, a gente pode juntar esse valor atribuído do ΔH na reação juntamente dos reagentes. Então, a gente vai somar juntamente dos reagentes o mais 43 quilocalorias. Dessa forma, vai ficar nitrogênio reagindo com oxigênio mais 43 quilocalorias, dando 2 mols de óxido nítrico, porque a gente juntou aos reagentes o valor atribuído do ΔH. Agora, na reação exotérmica ocorre uma liberação ou produção de calor, por isso que o ΔH é negativo, pois a gente expulsa calor da reação. Exemplo, hidrogênio reagindo com meio oxigênio, dando água. ΔH igual menos 286 kJ. Nesse caso, a gente pode atribuir o valor do ΔH e juntar aos produtos dessa reação. Então, fica hidrogênio reagindo a meio oxigênio, dando água mais... Então, fica hidrogênio reagindo a meio oxigênio, dando água mais 286 kJ. Uma transformação química é diferente de uma transformação física. Na transformação química é gerada uma nova substância. Já na física, o que muda é sua forma material. Essa tabela do sólido, líquido e gasoso é uma tabela que ajuda na compreensão das reações endotérmicas e exotérmicas. A gente pode dividir a parte de cima, onde tem fusão, sublimação e vaporização, para os processos endotérmicos, e a parte de baixo, onde tem solidificação, liquefação e ressublimação, para os processos exotérmicos. Conceito e variação da entalpia. Primeiramente, vamos entender o que é entalpia. Entalpia é a energia térmica que envolve os diferentes tipos de reações químicas. Ela possui a função termodinâmica na qual se calcula o calor envolvido nos processos isobáricos, o que significa que ela sempre se mantém em pressão constante. Josiah Gibbs, esse cara aqui, ele foi o físico que inicialmente definiu a entalpia. Ele denominou ela como calor a pressão constante. A entalpia ela surgiu no contexto da queda da teoria calórica, na qual se tratava que o calor, como uma substância incalculável, ela se transferia dos corpos quentes para corpos frios. Com isso aí, surgiu a necessidade de utilizar as grandezas que já tinham equações termodinâmicas definidas. Variação de entalpia é o calor absorvido ou calor liberado de qualquer tipo de processo físico ou químico. Para se calcular a variação da entalpia, deve-se usar esta fórmula. Ela funciona da seguinte forma. Você tem que fazer uma subtração da entalpia dos produtos com a entalpia dos reagentes. Com o resultado deste cálculo aqui, você consegue descobrir se você vai lidar com a reação de liberação de calor ou com a absorção de calor. Oi, meu nome é Xanda e eu irei falar sobre a variação de entalpia em reações exotérmicas e endotérmicas. Eu vou iniciar falando sobre as reações exotérmicas, em que há a liberação de calor, e isso significa que a entalpia dos produtos será menor que a entalpia dos reagentes, o que, portanto, significa que a variação de entalpia será negativa.
E um exemplo dessa reação é a síntese de amônia, que é o exemplo que eu trouxe aqui. Agora eu vou falar sobre as reações endotérmicas, calma que eu não esqueci. As reações endotérmicas são processos em que há a absorção de calor. No entanto, significa que a entropia dos produtos ela será maior que a entropia dos reagentes. E diferente da exotérmica, essa reação ela é positiva. E um exemplo dessa reação é a síntese de iodeto de hidrogênio, que foi o exemplo que eu trouxe aqui. Tipos de entalpia. Entalpia de formação. A entalpia de formação ela é a variação de energia térmica envolvida na formação de um mol de qualquer substância, sendo ela predominante a energia de água. Entalpia de combustão é a variação aferida por calor para que haja a combustão de um mol de qualquer substância. A entalpia de ligação, a energia de ligação, ela é responsável para romper um mol de uma ligação química, sendo ela resultando maior que zero sempre. Já a entalpia de neutralização, ela é a reação de neutralização, é a variação de energia em reações de neutralização, como a neutralização de um ácido base, sendo ácido mais base igual a água mais sal igual a um processo exotérmico. Já a entalpia de dissolução é a variação de energia térmica envolvida na dissolução de um mol de um determinado soluto. Sendo assim, misturando qualquer solvente X de água, no final eles precisam dar uma mistura